Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Irmãos, o propósito do nosso programa é a leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Nós não pregamos placa de igreja, nem CNPJ, e nem pedimos dinheiro, e não aceitamos, nem dízimo, nem oferta. Amém? Apenas cumprimos o ide do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? A leitura de hoje está em João, no capítulo 6, versículo 41. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra, que será lida e pregada. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. João 6, 41 diz assim: E murmuravam de Jesus os judeus, porque Jesus dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse: Eu sou o pão que desceu do céu. Nós sabemos que o Senhor Jesus também disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nem só de comida humana, alimento humano, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor Jesus para nós é o alimento, porque em João, aqui mesmo no livro de João, no início ele diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos alimenta o espírito, irmão. Ela nos fortalece muito mais do que a comida comum, porque ela nos fortalece, nos alimenta tanto o corpo, porque ela sara, ela cura, ela liberta, como também é o corpo espiritual, porque nós temos força para vencer as tentações da carne. Então Jesus disse: Eu sou o pão que desceu do céu, e os judeus murmuravam dele por causa disso. E diziam: Ué, este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Como é que ia vir um Messias se ele não viesse do céu? Que povo burro! É claro que alguém conheceria a família dele, porque ele viria da descendência judaica, do povo judeu. Alguém teria que conhecer o pai, a mãe, os irmãos, né? E ali eles dizem: nós conhecemos o pai, a mãe dele. Como é que ele fala que desceu do céu? E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós, porque Jesus sabia até o pensamento deles. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Deus, meu irmão, Ele está de olho em cada um de nós. Algumas pessoas tentam ou tentaram ir até o Senhor Jesus naquela época e tentam fazer parte da nossa vida com más intenções. Pessoas satanistas, pessoas envolvidas com as trevas, com voodoo, macumba, candomblé, magia negra. Mas eles não podem vir até nós e não poderiam ir até o Senhor Jesus se Deus não permitisse, se Deus não trouxesse. Então, pessoas mal intencionadas, pessoas de coração ruim, nós temos que orar para que Deus não deixe essas pessoas entrarem na nossa vida e fazer parte da nossa vida, irmão, que eles fiquem bem longe. Então Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, se Deus deixou vir e converter ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus o ressuscitará no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, qual que é a dificuldade do ser humano hoje de ir até o Senhor Jesus? É aprender do Pai, da palavra. Então, a dificuldade é ter essa pregação verdadeira. Irmãos, hoje está tão difícil na igreja, meu Deus do céu. Meu Pai amado, você vai numa igreja hoje, o pessoal, a palavra, irmãos, ela ficou muito vazia,
As pessoas não oram, não buscam, não jejuam pela revelação da palavra, por uma palavra que alimenta. Você vai na igreja, está lá, na hora do louvor, apaga a luz, põe um efeitozinho sonoro. Tem igreja que tem agora parede preta, com técnica de hipnotismo, para fazer a pessoa se sentir bem, gostar como se fosse um clube social, para através de técnicas humanas e músicas, não vou nem falar hino, e música, fazer a pessoa dar uma arrepiada ali, entendeu? Está macabro, está esquisito, porque a palavra de Deus, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Como que a pessoa vai ouvir do Pai e aprender sem ler a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, irmão? A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus falou aos discípulos, ele disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. E a palavra hoje, irmão, está uma coisa difícil da gente ouvir. Quantas vezes eu falo com a minha esposa assim: vamos no culto hoje? Vamos. Aí a gente vai, cada 10 vezes que a gente vai, uma vez, a gente tem um alimento bom. Não vou dizer que é aquele excelente, não, mas tem uma pregação boa, né? Tem uma palavra forte, uma palavra que edifica, uma palavra da Bíblia. Nos outros, eu fui numa igreja aqui recente, que eu cheguei lá, o rapaz começou a pregar. Ele leu um texto, ele conseguiu pregar 5 minutos em cima do texto, o pastor da igreja. Depois ele começou a buscar versículos isolados da Bíblia. Aí ele lembrava de um versículo, aí ele falava dele um tempão. Aí ele lembrava de outro para completar a pregação, nem era o mesmo assunto. Eu falei: meu Deus, como é que pode? Porque quem revela a palavra, irmãos, é o Senhor Jesus, é Deus. Mas como ele vai revelar se a pessoa não lê? Sabe como é que Deus se revela? Pregação. Leia a Bíblia. Não tem atalho. Eu quero ser um pregador. Você já leu a Bíblia quantas vezes? Não é a Bíblia inteira, não, meu irmão. Não é pegar a Bíblia lá em Gênesis, lá em Apocalipse. Não é isso, não. É pegar a Bíblia e ir na direção do Espírito, aonde Deus mandar. Eu agradeço demais a Deus, sabe por quê, irmão? Porque quando eu converti o Senhor Jesus, na época eu era solteiro, novo, então o meu tempo era muito tranquilo, eu morava ainda com os meus pais. Eu converti o Senhor Jesus, comprei uma Bíblia, e Deus me deu fome daquela palavra. Misericórdia, meu irmão, que benção que foi! Foi a melhor coisa do mundo para mim, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu li a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, até dormir. Parei de ver filme, parei de ouvir música, parei de ouvir rádio, parei de sair, e eu me entreguei à leitura da Bíblia. E isso foi uns 3 anos direto. Eu lia um livro, voltava no outro, abria aleatoriamente e lia, depois lia o outro, e eu lia o outro, e eu lia. Irmãos, que coisa maravilhosa! O conhecimento da palavra de Deus, ele permanece em nós. O alimento vivo é a palavra de Deus. Porque a pessoa abre a Bíblia em qualquer lugar, irmão, e vai pregar. Se ele falar, vou falar abobrinha sem tempero, se ele falar coisa errada, o Espírito Santo me revela na hora, porque eu já li. Aí eu pego a minha Bíblia e abro, aí vou contrastar aquilo ali que a pessoa falou com o que está escrito. Falo: meu Deus, misericórdia. Você entendeu, meu irmão? O alimento nosso diário é a palavra de Deus. Então, a palavra, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Como é que a pessoa vai ouvir do Pai e aprender se não ler a Bíblia e se não ouvir pregação, irmão? Tem que escutar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se uma pessoa não conhece a palavra de Deus, como que vai ter fé? Guarda isso. Seja um seguidor do Senhor Jesus aí,
junto comigo, que eu sou um seguidor do Senhor Jesus. Entra aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome. Tem dezenas de pregações, irmãos. Entra aí, vamos ganhar uma pessoa Jesus. Amém? Vamos lá. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, ou seja, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, nós que cremos no Senhor Jesus e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e arrependemos dos nossos pecados, irmãos, e fugimos do pecado, nós temos a vida eterna no Senhor Jesus, porque nós cremos nele. E o Senhor Jesus é o pão da vida, é o alimento que nos dá vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, falando com o povo de Israel. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Então este aqui, o Senhor Jesus dizendo, é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então o Senhor Jesus deu a vida dele por nós. Então o pão é a carne dele, a palavra, ele é a palavra. Como é que nós vamos nos alimentar da palavra, irmãos? Lendo, ouvindo, entendeu? A palavra de Deus, esse é o nosso alimento espiritual. E depois ele vai falar aqui, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, o Senhor Jesus, quando foi dar a ceia, ele disse, esta é a minha carne, e este é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Então, depois que nós nos convertemos, nós precisamos participar da ceia do Senhor. Nós temos que crer, ser batizados, amém? E participar da ceia do Senhor. E entre o crer e o ser batizado, não tem meses de distância, não. Aquela pessoa que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, na hora, tá bom, eu confesso o Jesus, eu arrependo dos meus pecados, eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele é o meu Deus, eu entrego a minha vida a Ele, amém. Aí ele pode fazer igual o eunuco. O que me impede de ser batizado? Nada, meu irmão. Você crê? Crê. Então vem cá, mergulha, batiza o abençoado, rapaz. Para de querer prender ele na sua igreja. Ah não, aí você tem que vir aqui 3 meses direto, fazer um cursinho preparatório. Aí o eunuco não fez curso preparatório não, charlatão. Entendeu? A Bíblia diz que ele pode, se ele creu, é entre ele e Deus, é igual a Santa Ceia, entendeu? Na hora da ceia ali, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é você que fica examinando e deixando ou proibindo ninguém de participar da ceia, não. É a pessoa com Deus. Para batizar é a mesma coisa. Se a pessoa converteu o Senhor Jesus, confessou Ele como Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados e falou, eu quero batizar agora, batiza. Nada te impede, meu irmão, de ser batizado. E se o seu pastor não quiser te batizar, meu irmão, meu nome é Milvio, Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube, tá bom? Meu telefone é 33 998 36 23 48, tá bom? Manda um oi para mim, nós vamos marcar para você fazer uma viagem, vir aqui onde eu estou, se eu estiver passando por onde você está, aí eu vou te batizar, entendeu? Eu vou te falar, vamos repetir comigo essas palavras aqui. Você vai confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, entendeu? Diante dos homens, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então você confessa o Jesus com a sua boca, arrepende-se dos seus pecados e será batizado. Eu te batizo na hora em nome do Senhor Jesus ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do jeito que a Bíblia manda, amém? E não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem é o Senhor Jesus, para você entender?
Aqui no início de João fala assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então a palavra de Deus é o Senhor Jesus. Então ele é o nosso alimento diário. Quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos alimentando a sua carne, porque ele é a palavra. Guardou isso? E uma vez por mês, não sei por que é por mês, mas nunca estudei isso, é uma vez por mês, tem a ceia do Senhor, que é a que nós participamos, amém? Que é onde nós vamos ali comer e beber o corpo e o sangue do Senhor Jesus, no pão e no vinho, amém? Que o pão simboliza a carne e o vinho, o sangue. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então por que eu estou vivo até hoje? Que eu converti em 95. Por que eu estou vivo para o Senhor Jesus até hoje? Porque eu me alimento da palavra de Deus diariamente. Glória a Deus, aleluia por isso. Esse é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Irmão, se todo dia você ouvir a palavra de Deus, todo dia você lê a Bíblia, você vai ganhar força para ter a vida eterna e vai viver para sempre, porque o Senhor Jesus vai te ressuscitar no último dia. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui João diz o seguinte, para encerrar. Jesus disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, quando ele estava lá em Cafarnaum, ele disse isso ali naquele templo, ensinando sobre a vida eterna, que ele é o pão da vida. E esse é o pão que nós pregamos, irmãos, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, somente com ele, por ele e para ele, nós vamos ao Pai, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu quero te dizer agora, meu irmão, presta atenção, que você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Existe um vazio dentro de cada homem, que ele procura preencher com drogas, com bebida, com prostituição, com várias coisas, com feitiçaria, porque esse vazio, ele existe em todo ser humano. Mas ninguém consegue preencher o vazio dentro de si mesmo. Porque eu tentei, irmão, eu procurei em milhões de lugares, e eu só completei o meu vazio e tive felicidade e razão de viver quando eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e aceitei a palavra de Deus como o meu alimento diário. E eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Entendeu? E o Senhor Jesus me aceitou como seu servo. E eu desfruto de uma paz que ninguém tem. Entendeu? Só aqueles que são salvos e têm o nome escrito no livro da vida desfrutam dessa paz. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. A cada um. Eu vou te ensinar agora, meu querido, a sair da condenação eterna para a vida eterna. Eu vou te ensinar agora como você vai começar a se alimentar desse pão diário. Como? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É a primeira coisa. Então, ora comigo aí. Confessa comigo aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados e entra no meu coração e habita em mim, Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a Tua palavra para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe agora como Teu servo, Senhor, como Teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Esse é o primeiro passo, irmão. Agora procura uma igreja próximo da sua casa, irmão, para você poder batizar, tá bom? Procura uma igreja aí. A Congregação Cristã do Brasil, ela batiza visitantes. Se você for lá e falar assim, eu quero batizar, eles te batizam. Amém? Aí você chega, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Para eles ouvirem, porque tem que ter testemunho, né? Aquele que me confessar diante dos homens tem que ter testemunho. Então você vai falar para as pessoas ouvirem que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, repete o que eu te ensinei aí,
né? Essa confissão aí que você vai fazer, e aí você passa pelas águas, meu irmão, e acabou. Aí direção vida eterna. Amém? Que Deus te dê força para fazer isso, e a mim para continuar, e a todos nós para continuarmos neste santo caminho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra de hoje, tá bom? Senhor, eu te agradeço pela palavra que o Senhor nos deu hoje, revelado o nosso alimento, e que é o Senhor Jesus, o teu Filho, o nosso pão diário, o pão da vida, na nossa vida, Senhor, é o Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida e na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Fiquem com Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus.